Vou começar com a pergunta clássica aqui do canal, que é a espiritualidade, como é que ela entrou na sua vida? Como foram as primeiras manifestações que você lembra? E todo mundo tem uma história e cada história é diferente. Uma mais maluca que a outra. Como que foi pra você, ô Rafa? É, Normalmente, assim, cada pessoa vai ter um tipo de despertar espiritual, vai entrar na espiritualidade de uma forma, como você bem disse. Tem algumas que entram pela dor, outras pela curiosidade. No meu caso, sempre foi uma vontade muito natural de conhecer o mundo invisível e a espiritualidade também é um pouco mais do que esse lado paranormal, do que esse lado mediúnico, né? Acho que também tem muito a ver com como é que a gente se posta no mundo, como é que a gente se comporta como espírito consciente. Mas se eu tiver que falar para vocês como é que surgiu de uma forma muito abrupta, como é que eu me interessei pelos estudos no início de espiritismo, depois de esoterismo, aí eu me tornei Rosa Cruz um período, mas sempre voltado para uma forma muito universalista. Mas o que me deu assim um solavanco muito grande? Eu sempre tive um lance meio de perceber uma realidade invisível, mas sempre de uma forma meio que indireta. Isso novinho, com 10, 11 anos. Tá? Eu tive até uma primeira experiência que na época eu nem percebia, né, com meu irmão, depois, quando eu fiquei mais velho, com 11, que eu compreendi mais ou menos o que era. Um dia a gente estava brincando de comandos em ação na varanda lá do meu quarto, onde hoje em dia é o quarto da minha mãe, lá no prédio onde eu morava. E a gente estava lá na brincadeira e começamos a guardar os brinquedos no baú. E de repente alguma coisa chamou a nossa atenção na varanda. E quando a gente virou para a varanda, passou um avião, estilo Primeira Guerra Mundial, estilo Barão Vermelho, É, passou entre a minha varanda e a varanda do prédio da frente. Lá a gente morava no 6º andar, no Grajaú, no bairro aqui do Rio de Janeiro, bem arborizado, perto do Pico do Papagaio, que dizem que é um portal e tudo mais, né? Mas, enfim, e a varanda do vizinho, do prédio da frente, ela é bem próxima do meu prédio. A gente até quando era novo ficava jogando, eu e os meus amigos jogavam coisa de criança, né? Bolinha de papel molhada, tomate, às vezes o vizinho se aborrecia. Isso quando era bem novinho. Então é muito próximo, e mesmo que fosse alto, não tem como um avião passar. Mas na época, eu com 8 anos e meu irmão com 7, a gente viu aquele avião passando. Era um avião estilo de Primeira Guerra, só que o mais interessante que eu percebi na época, mas não me atentei a isso, mas depois, como se ficou na minha cabeça, me chamou muita atenção. Ele passou meio que em câmera lenta, virou, olhou para a gente foi para a varanda, e a distância, como eu falei, a distância entre a minha varanda e a do vizinho do prédio da frente, sei lá, é 5 metros. Quer dizer, ele passou entre duas varandas, numa distância de 5 metros, e foi em direção ao Pico do Papagaio, que a varanda da minha mãe dava direto na direita dela, dá para o pico. E o avião passou nessa direção indo para o pico. Aí eu vi com o meu irmão, falei, tu viu? A gente foi para a varanda correndo, né? Ele via, né? Porque meu irmão era mais novinho e ficava mais calado, mas foi atrás, eu falei, você viu o avião? Ele, eu vi. Aí beleza, só que na época eu não tomei aquilo como clarividência nem nada. Eu falei, como é que esse cara passou aqui? Que maneiro, não sei. Aí fomos pro play depois de brincar. Eu lembro que eu falei para a molecada na hora de bater o time pro futebol, a gente novinho, com 8, 9 anos, Rio de Janeiro, então, né? A primeira brincadeira sempre é futebol. é, E eu lembro que eu cheguei lá embaixo, contei pro pessoal, o pessoal, tá, parou aí, pô, vamos ver, bater o time. E ninguém deu a ninguém mínima, falou, dá. que avião passou ali? Tu tá doido? Isso com 8, 9 anos, né? Então, depois eu me toquei que aquilo ali foi um processo de clarividência. E o que foi exatamente, não sei. Mas é interessante que o espírito do avião virou, olhou para a gente e passou numa velocidade que nenhum avião passaria. Ele passou meio que em câmera lenta, assim, olhando para a gente. E depois disso, né, eu tive outros momentos, aí eu já estava mais velho um pouco, de ver algumas coisas, aqueles tradicionais vultos, escutar vozes te chamando quando você entra naquele estado entre o sono e a vigília, né, o estado hipnagógico, ou no hipnopômpico, quando você acaba de acordar também, né, você está meio grogue, mas nada muito brutal. E o que me despertou mesmo, assim, no sentido de curiosidade e também de confirmar que a realidade intangível aos olhos físicos existia, era uma realidade, digamos assim, real, tá? Que realmente tinha
que tinha existência foi com 11 anos de idade, com o meu irmão. Um dia a gente estava deitado, o nosso quarto já não era mais no mesmo quarto, era no outro, estava deitado ali no chão vendo TV com a minha mãe sentada no sofá. Não, minha mãe estava sentada na cama e ele estava num colchonete no chão. E ele levantou no meio de um programa que a gente estava vendo e falou assim: cara, fiquei preso na cama, fiquei preso na cama. Eu que ficou preso na cama. Isso eu já tinha 11 anos, ele devia ter uns 10, 9 e pouco, então eu tinha 11 e pouco, porque eu sou um ano e pouquinho mais velho que ele. Eu falei: que ficou preso na cama, cara, que ficou preso na cama. E brinquei, dei uma zoada nele, né? Aí eu falei: pô, levei, caçoei dele, beleza. Aí dia seguinte eu fui dormir, quem ficou preso na cama dia seguinte fui eu. Só que comigo o negócio começou a acontecer diariamente, ou então semanalmente. Então, aí eu comecei a estudar mais, eu já lia literatura espírita, já me interessava pela teosofia, já tinha lido. Eu lembro que nesse período, a única literatura que realmente me interessava era algum tipo de literatura voltada para o plano espiritual. Então, quando eu descobri que o que estava acontecendo era um processo de saída do corpo, na verdade, não um processo inteiro, né? Eu estava tomando a consciência no momento da saída, e estava naquela paralisia clássica do sono, naquela catalepsia astral. Aquilo foi me intrigando, e até porque eu não tinha como fugir daquilo, que acontecia, se não fosse todo dia, na semana, era um dia sim, um dia não. E isso me despertou para tentar entender o que era aquilo. Aí eu comecei a procurar nos centros espíritas, eu já frequentava centro espírita aqui no Rio de Janeiro, enfim, e foi uma busca que durou muito tempo, né? E até hoje a gente está aprendendo também. Essa a catalepsia, A né? catalepsia. Isso. Com você começou com quantos anos, mas lembra? Com 11 anos, com 11 anos. Então, essa primeira experiência foi com 11 anos. Aí começou direto. Aí eu só tive realmente a primeira saída, assim, de me desprender totalmente uns 2 anos depois. Eu não vou lembrar com precisão se foi com 13 ou 14, mas foi um dia que eu estava. Porque eu tinha recorrentemente, eu comecei a estudar e tentar entender o que era aquilo. Só que a literatura, tanto a literatura espírita quanto a de Umbanda, teosofia, tudo que eu lia em geral, não me dava uma resposta satisfatória. Mas assim, eu comecei a estudar de uma forma muito mais profunda depois que eu tive essa experiência de tomar consciência fora do corpo, quando eu despertei no teto, debaixo do ventilador. Porque do 11 aos 13 eu tinha muita catalepsia e eu tinha as projeções semiconscientes. Eu sabia que tinha tido uma projeção, eu comecei a ler sobre aquilo, mas eu não tinha ainda experienciado a experiência lúcida, consciente, que nem eu estou aqui falando com você. Não muda nada. Tá? Isso foi nessa primeira vez, com 13 anos. Então, eu ficava lendo bastante essa literatura espírita, não encontrava, não conseguia ter uma resposta. Depois, no colégio, até me tornei Rosa Cruz, um pouco mais na frente, para pegar mais material. Mas eu só fui ter resposta mesmo no livro que eu sempre conto, que é o livro Projeção do Corpo Astral, do Sylvan J. Muldoon, que o cara começava a descrever o fenômeno da catalepsia com detalhes, inclusive um movimento que é muito clássico, que acontece com muita gente. Hoje em dia acontece pouco comigo, porque eu saio do corpo muito mais fácil. Principalmente se eu fizer exercício aeróbico, eu me desprendo, eu tenho pouca catalepsia. Quando eu tenho a catalepsia, quando eu estou com muita energia, dificilmente eu consigo, eu saio. Então, o exercício aeróbico, ele ajuda, mas eu vou falar disso depois, eu estou embolando. Mas, então, voltando ao livro, esse livro me abriu muito assim, o horizonte. E eu comecei a compreender que aquilo que acontecia comigo podia ser provocado de forma consciente. Então, nesse dia, eu estava tendo um sonho, que eu estava voando ali na reserva do Grajaú, perto lá de casa, e estava o vento batendo no meu rosto. Era um sonho muito lúcido, eu estava muito consciente naquele sonho, mas ainda estava em forma de sonho lúcido. Então, por algum motivo, a minha consciência despertou, eu percebi que eu estava fora do corpo, e naquele momento que eu percebi que eu estava fora do corpo, é como se fosse uma cortina de fumaça, né? Aquele sonho que eu estava voando lá na reserva, na verdade eu não estava voando na reserva, eu estava flutuando no meu quarto, preso ainda, muito próximo ao corpo, né? Tracionado pelo cordão ainda, mas estava na horizontal, né? Deitado aqui, e mais ou menos um palmo do ventilador no teto, olhando para o ventilador, ele na minha cara. Eu tomei um susto, e no início, né, eu passei muito por isso. Quando eu ficava muito empolgado ou muito assustado,
Com o tempo eu fui entendendo isso, estudando. Tem o chakra básico, que é o primeiro chakra, que os hindus chamam de Muladhara. Quando você fica muito empolgado, como ele é responsável pela glândula endócrina suprarrenal, né, ele acaba secretando a adrenalina. Então você fica nervoso, empolgado, excitado, e ele te puxa de volta. Eu acabava voltando para o corpo toda hora. Esse lance dele te puxar de volta mesmo com uma empolgação, porque a empolgação, vamos dizer, não é uma coisa ruim, né? Você tá empolgado, você tá alegre ali. Mas mesmo assim E, seria uma proteção. na verdade, é uma espécie de controle, né? Porque, e não é nem só controle, porque como você está conectado ali pelo cordão, tá? Então, você tá fora do corpo, tem o duplo etérico, na verdade, o duplo etérico, quando você sai do corpo, é ele que cria, ele se torna o cordão, que chama cordão de prata, né? Na projeção astral. Então, você está conectado energeticamente, só que a tua consciência está fora do corpo. Quando você se empolga, você aciona esse chakra base que se conecta ao corpo físico. Os chakras eles ficam num canal chamado canal Sushumna pelos hindus, que seria um canal, um conduto energético vertical que vai da base da tua coluna, do cóccix, tá? Ele começa no cóccix e vai ali, na verdade, vai até a sobrancelha, mas o Sushumna vai até o Sahasrara, o coronário, que é esse aqui. Então ele sobe todo conectando todos os chakras. Os chakras ficam nesse canal. Então, quando você se empolga muito, o chakra que é da empolgação, que nem a galera que pula de bungee jump, que faz ciclismo desses radicais, eles se alimentam muito da adrenalina, que ela é vinculada ao chakra básico. Então, quando você se empolga de forma muito estupenda fora do corpo, você aciona o chakra básico que se conecta as suprarrenais que secretam a adrenalina e te puxam de volta para o corpo. Então, eu tive no início, assim, dos 11, depois dessa experiência nos 13 anos de idade, eu vou te falar que eu fiquei, sei lá, dos 13 até os 17, 18, 80% das minhas projeções elas eram interrompidas porque eu me empolgava. Eu já não tinha mais medo, tá? Eu tinha muita empolgação. Então, dominar essa empolgação foi É mais mais difícil do que difícil. dominar o medo para mim e me puxava de volta para o corpo. Pode ser até dito como uma proteção, mas assim, eu não vejo como proteção nesse sentido, é mais como você está conectado energeticamente para o corpo, você simplesmente disparou um interruptor ali que é muito material, de energia muito material, que é do chakra básico, que ele te puxa de volta. Simplesmente isso. Da hora. E por que que Estou eu. falando muito rápido, né? Vou beber água aqui. Não, tranquilo.